Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que comigo está tudo ótimo. E hoje estamos aqui para mais um momento remoto nosso, certo? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco mais amplo. Tem a ver com o inglês, mas também um pouco mais amplo. Tem relação com a matemática, com a física. Mas vamos lá, nós vamos falar hoje de sistema de medidas, tá certo? Sistema de medidas. No sentido amplo, tá certo? As medidas de comprimento, as medidas de tempo, as medidas de temperatura, de volume, massa, elas, a nível internacional, elas têm um padrão, tá certo? Que é o que se convencionou de chamar de Sistema Internacional de Medidas. Esse é um sistema que é utilizado no mundo todo, tá certo? Só que ele tem algumas diferenças quando a gente fala de países. E aí vamos trazer para a nossa disciplina. No que diz respeito, por exemplo, aos Estados Unidos, tá certo? A país de língua inglesa. Os Estados Unidos especificamente usam uma unidade de medida, umas unidades de medidas diferentes, tá certo? Do sistema internacional, tá certo? Umas unidades de medidas baseadas nas unidades de medidas inglesas, tá certo? Ou seja, o mundo todo, tá certo? Praticamente não usa essas unidades de medidas. Só nos Estados Unidos, por exemplo, que se usa, e na Inglaterra também, que se usa, por exemplo, a medida de comprimento, pés, por exemplo, jardas, por exemplo, milhas, por exemplo. E aí eu estou trazendo para vocês essa discussão, essa análise nossa. E vou mostrar para vocês aqui um vídeo, vocês vão estar acompanhando aí, um primeiro vídeo que eu mostro para vocês, por exemplo, uma curiosidade. O sistema monetário americano, que é baseado no dólar. Uma curiosidade que eu trago para vocês. Na última viagem que eu fiz para os Estados Unidos, a segunda, né, que eu falei para vocês que ia falar um pouco dela, eu descobri que já existiu nos Estados Unidos uma cédula de $2. Vejam aí na foto, tá certo? Numa viagem lá que eu fiz, eu parei numa cidadezinha e lá tinha uma curiosidade, tinha uma cédula de $2. Tirei essa foto, achei muito curioso. Não é comum nos Estados Unidos, não circula livremente. Eu não sei nem se tem validade lá, se pode se usar, mas não tem. Uma outra curiosidade é que, por exemplo, eu estou falando de sistema monetário, né, de cédula, né, de dinheiro, a moeda de $1, ela é muito rara nos Estados Unidos, certo? Muito difícil de encontrar. Eu nessa última viagem eu não encontrei nenhuma, não cheguei a pegar em nenhuma. Na primeira peguei em algumas, tá certo? Até trouxe, mas na segunda não. É muito difícil encontrar uma moeda de $1 nos Estados Unidos, certo? O sistema internacional, como eu falei, ele é utilizado no mundo todo, no meio acadêmico, no meio científico principalmente, tá certo? Os Estados Unidos utilizam outras unidades, como eu falei, tá certo? O pé, por exemplo, e aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, tem uma foto aqui na borda da piscina, vejam aí na borda da piscina de um dos hotéis que eu fiquei, tem a inscrição 5 FT, 5 pés, 5 feet, que tem o equivalente no sistema internacional de medidas, 1,5 metros, tá certo? Você vai encontrar muitas essas medidas lá, as unidades de medida de comprimento lá, por padrão eles usam o pé, tá certo? O FT de pé, foot, se for e feet, F-E-E-T, se for mais de no plural foot, feet, no singular foot, tá bom? Então essa é a primeira curiosidade que eu trago para vocês. Uma outra curiosidade, e aí eu vou mostrar para vocês nessa foto aí, o tempo, as horas lá nos Estados Unidos, elas seguem um padrão diferente. Enquanto o mundo todo, inclusive na Europa, inclusive na Inglaterra, a gente usa, como aqui no Brasil, 24 horas. Então a gente tem
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e assim por diante, até as 24, até 23h59. Nos Estados Unidos eles usam 12 até meio-dia e 12 após meio-dia. Vocês têm essa placa aí, que é de uma outra curiosidade. Na entrada da praia de Miami, Miami Beach, na verdade, você tem essa placa aí, Beach Closed, praia fechada. Veja o horário que a praia está fechada, 10 p.m. a 5 a.m. Ou seja, esse p.m. é quando é depois do meio-dia. Então, 10 depois do meio-dia vai ser 10 da noite. Então, a praia é fechada quando? De 10 da noite até 5 a.m., 5 a.m., ou seja, até 5 da manhã. A.m. é utilizado até meio-dia. Então, de meia-noite até meio-dia eu uso a.m. Então, veja que a praia é fechada lá de 10 da noite a 5 da manhã. Tem no trespassing, proibido ultrapassar, segue toda a lei. Tá certo? Então, é uma outra curiosidade. As horas lá nos Estados Unidos seguem um padrão diferente do resto do mundo. Uma outra curiosidade que eu trago para vocês, vejam, eu vou mostrar para vocês um pedaço do vídeo aí, onde eu fiz um abastecimento. Esse era o primeiro abastecimento que eu fiz do carro que eu estava com ele lá nos Estados Unidos. E observem, tem uma parte do vídeo, eu acompanhando, estou aí com a minha família, e aí tem uma parte do vídeo, tem uma foto, vou parar numa foto aí de vocês, para vocês, onde tem aí a foto da bomba que eu abasteci. Então vocês têm aí, por exemplo, o valor, $15,09, certo? A medida de volume, gallons, 5,8. Então não é litro como a gente tem aqui. Então eu tenho $15 e eu paguei $15,09 por 5,8 galões. Então vocês vão pesquisar também a que equivale um galão. Quanto vale um galão? Vocês têm aí embaixo ainda os tipos de gasolina. Vejam, gasolina regular, esse REG, $2,599, a Plus, né, uma melhor, $2,799 e a Premium, $2,999, tá bom? Só uma curiosidade, hoje o dólar está a 5,62, aí eu coloco uma pergunta para vocês, quanto foi que eu paguei por esses 5,8 galões? Duas perguntinhas aí embutidas para vocês responderem. Quantos litros equivale, a quantos litros equivalem esses 5,8 galões e quanto eu paguei em reais? Foram $15,09, o dólar hoje a 5,62, quantos reais eu paguei? Tá certo, pessoal? Então essas pequenas curiosidades que eu trouxe para vocês. Só uma outra coisa, uma outra observação. Observem aqui essa lata, uma lata que eu trouxe de lá. Pela curiosidade, uma lata de cerveja, e observem a medida, tá certo? Vejam aqui, essa é a unidade de medida que eles utilizaram aqui para essa lata, 25 FLOZ, 25 onças fluidas, certo? Pesquisem aí também a quanto equivale essas 25 onças fluidas. Onça é uma outra unidade do sistema americano, tá certo? Que equivale, uma unidade de volume, equivale, vocês vão pesquisar, a quantos ml equivale, a quantos mililitros equivale 25 onças fluidas. Tá bom, pessoal? Para finalizar, eu vou deixar para vocês algumas perguntas para que vocês possam pesquisar. Observem aí a primeira pergunta. Por que o sistema de medidas dos Estados Unidos é diferente? Eu coloco aí logo abaixo da pergunta um link, tá certo? Que vocês podem pesquisar a resposta nesse próprio link, tá certo? Vocês vão resumir aí por que o sistema de medidas dos Estados Unidos é diferente. Dá uma lida nesse link e faz a sua conclusão, tá bom? Segunda pergunta, leiam aí. Unidades de medidas em inglês, como são usadas? Então é um texto também, eu coloco aí o link para vocês acessarem. Um texto até um pouco light, tá certo? Falando das unidades de medidas, as principais unidades de medidas, tá certo? Observem aí como é que elas são utilizadas.
façam uma conclusão, façam um resumo desse texto aí. Terceira pergunta, leiam aí. Quais países utilizam as unidades de medidas inglesas? Certo? Aí vocês têm um texto, tem esse link aí, unidades de medidas inglesas. Vocês vão dar uma lida nesse texto e vão descobrir quais são os países que utilizam essas unidades de medidas inglesas, tá bom? Quarta pergunta. Dentre as unidades de medidas do texto abaixo, escolha as 3 unidades com as origens mais curiosas na sua opinião. O texto é a origem das principais 11 unidades de medidas. Vocês têm o link, vão acessar esse link e vão ler. Tem 11 curiosidades, 11 unidades de medidas com algumas curiosidades. Dessas aí, quais delas, quais são as 3 que vocês acharam mais curiosas, tá certo? E por último, vocês vão ler muito sobre unidades de medidas, aí vão resumir, vão fazer uma conversão. Escreva a sua altura em metros, que é a nossa unidade de medida, e pés, polegadas e jardas, tá certo? Só um exercício prático, né? Você vê qual é a sua altura, quanto é que você está medindo, 1,60 m, 1,62 m, já tem a unidade aí. Agora isso em pés, quanto é? Isso em polegadas, quanto é? Isso em jardas, quanto é? Observe que tem aquela unidade lá, onça fluida, que eu pedi para vocês dizerem a quantos ml equivale 25 onças fluídas, tá certo? Pessoal, é isso aí, espero que vocês pesquisem bastante, sejam curiosos sobre unidades de medida. Tem a ver com inglês, tem curiosidade em inglês, mas tem a ver com matemática, tem a ver com física, tem a ver com um pouquinho de química, um pouquinho, tá certo? Mas é um tema que eu estou trazendo para vocês discutirem, para vocês pesquisarem, tá bom? Então, espero as respostas, vou mandar o link depois para vocês encaminhar essas respostas aí, tá bom? Então, pessoal, até o nosso próximo encontro, ok? Tchau!